Continuemos então, agora as 9 questões do vestibular. Questão 1. O FPI, Federal do Piauí. As características a seguir são apresentadas por determinados grupos de vertebrados. 1. Presença de amnio e alantoide. Pessoal, o amnio, né, que é a bolsa amniótica, né, que é a membrana que envolve um líquido, o líquido amniótico, e, né, imerso nesse líquido está o embrião, é o amnio. Alantoide é um anexo embrionário que vai armazenar as excretas nitrogenadas. Se tem amnio, são os amniotas. É apenas um grupo de vertebrados que tem essa estrutura. Não são todos. São os vertebrados que iniciaram a vida terrestre. Por quê? Bom, a gente sempre pensa um pouco pela lógica da funcionalidade na evolução. É claro que não é o mais correto de se fazer, né? Porque a evolução é um processo aleatório, etc., né? Por a seleção natural. Mas são as mutações, né, que geram novas características e o ambiente vai selecioná-las. Então, essas mutações, essas novas características podem ser deletérias ou positivas. Então, o surgimento dessa membrana aí, que protege o embrião, acabou possibilitando que o ovo ficasse no ambiente terrestre sem sofrer dessecação. Outra coisa, no ambiente terrestre, nós temos a ação maior da gravidade, né? Porque no ambiente aquático, a densidade da água é maior que a densidade do ar. Então, você fica sustentado por aquilo, pela água. No ambiente terrestre, a gravidade atua mais. Então, o amnio protege o embrião contra a perda d'água e também desses choques mecânicos do ambiente terrestre. Ah, mas no ambiente aquático não tem? Não. O ovo dos peixes, dos anfíbios, é um ovo sem anexos embrionários. Tá? É um embrião ali com uma reserva de vitelo, né? Isso todos têm. Uma reserva nutritiva, que é o yolk, né? A gema. Mas amnio não. 2. Ovo com casca calcária. Bom, a casca calcária também é uma característica dos répteis. Desculpa. O ovo é uma característica dos répteis e das aves, né? Deixa eu ver uma coisa. Então é isso. 3. Grande quantidade de vitelo. Essas características poderiam ser de ave e réptil. Ué, professor, mas os mamíferos, eles não são considerados amniotas também? Sim. Apesar de ter placenta, todos esses anexos embrionários, o amnio, o córeo, o alantoide, estão presentes no embrião humano. Esses anexos estão presentes. Então, nós também somos amniotas. Então, por que não incluiu aí ave, réptil e mamífero? Já que a gente é amniota. Por duas coisas, né? Pela 2 e 3. Ovo com casca calcária. A gente não tem ovo, a gente tem placenta. Então, grande quantidade de vitelo. Nosso ovo,
ele é oligolécito. Oligo é pouco. Então ele tem pouco vitelo. Por quê? Porque os nutrientes, no caso dos mamíferos placentários, vêm da mãe, pela placenta, né? Placenta, que é uma estrutura do embrião, fica em contato íntimo com o organismo materno, com o útero materno, que é super irrigado de sangue. Então elas têm um contato bem íntimo. E aí os nutrientes do sangue materno atravessam essa membrana placentária, vão para a placenta e para o cordão umbilical nutrir o embriãozinho. Tá? Professor, o que atravessa essa membrana? Proteínas, carboidratos, lipídios, células não atravessam. Gases, né? O oxigênio vai, o gás carbônico vem, a amônia vem, né? Vai ser excretado pelo rim materno. Tá bom? Por isso que o embrião ele é uma sobrecarga para o organismo materno. Por isso que é tão cansativo ficar grávida. Ele é considerado um parasita, sabe? Porque ele parasita o organismo materno. Ele usa os nutrientes, os gases, né? E libera os resíduos no organismo materno. E aí a mãe tem que dar conta de excretar tudo isso aí. Por isso que tem que dar valor para a mãe, viu? E para o pai também, né? A mãe sempre fala, né? Eu te carreguei 9 meses na minha barriga. É verdade. Então é isso aí. 2. Universidade Federal de Pernambuco, UFPE. A presença do diafragma muscular, estrutura que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal e permite a ocorrência dos movimentos respiratórios de inspiração e de expiração, é característico apenas dos mamíferos. Então só mamífero tem diafragma. 3. A respeito do processo de UFC, Universidade Federal do Ceará. A respeito do processo de controle da temperatura corpórea nos vertebrados, é correto afirmar que os animais endotérmicos são capazes de manter a temperatura corpórea constante por meio da produção interna de calor, homeotérmicos. Bom, pessoal, então, mas como que produz calor, professor? Se vocês lembrarem lá da respiração celular, da mitocôndria, vocês vão lembrar que tem umas proteínas na crista mitocondrial que chamam as ATP sintetase. Essa proteína ela é tipo um motorzinho, que quando passa um próton por ela, ela gira e vai transformar ADP mais P em ATP. O que é isso, professor? Não lembro. Ela vai girar, passa um próton, né? Um hidrogênio, ela gira e produz energia nesse giro. Tipo uma roda d'água, entendeu? Cai a água, ela gira e produz energia. Tá bom? Só que o contrário também pode acontecer. Ela pode consumir energia e girar ao contrário. Mas e aí? O que ela vai fazer? Produzir calor. Olha que interessante. Então, nos mamíferos você tem uma maior quantidade dessa proteína aí. Então ela vai ter a capacidade de queimar energia e produzir calor. É assim que os ursos saem da hibernação. Então o urso, quando ele vai entrar em hibernação, ele baixa o metabolismo, baixa a temperatura corporal para não consumir tanta reserva, né? E aí fica lá em hibernação. Quando ele vai despertar, ele tem uma gordura especial que chama gordura marrom. Em nós está presente aqui, ó, no timo. Principalmente quando a gente é criança, depois a gente vai perdendo isso aí. Mas na vida adulta sobra um pouquinho ainda. Essa gordura marrom, ela tem alta capacidade de ser utilizada. Então, aí, quando o urso vai sair do torpor da hibernação dele, ele queima essa gordura, né? Ele utiliza ela para gerar calor e aí ele sai da hibernação. Eu vou caçar de novo, me reabastecer.
Ahn, torpor é diferente, viu? Torpor é de um dia para o outro, não é por tanto tempo. E tem algumas espécies, por exemplo, o beija-flor. O beija-flor entra em torpor. Quando cai muita temperatura ambiental, ele não consegue, ele não tem tanta energia para gastar no metabolismo, então ele entra em torpor para economizar essa energia. Aí depois no dia seguinte, com o aquecimento solar, ele volta a voar. Beleza? Então acho que era isso que eu ia falar sobre essa. Não sei se tinha mais alguma coisa que eu estava pensando aqui. É isso mesmo. Ah, lembrei. Quando os alpinistas ou expedicionários, sei lá, vão para um ambiente muito frio, tipo assim, o cara vai lá para Antártica, em Polo Sul. O cara vai lá para o Polo Sul fazer uma exploração. Poxa, é muito frio. E aí? Ele não perde muita energia? Perde muita energia. Então ele gasta muita energia só para manter a temperatura corporal. Tanto que esses caras, eles comem tabletes de manteiga, bebem óleo. Ah, que nojo. Pois é, para chegar a bater 10.000 calorias no dia. Não adianta ele comer cenoura. Cenoura é baixa em caloria, né? Ela não é densamente calórica. Tanto que cenoura é uma boa opção para quem está fazendo dieta, aí, porque ela sacia, mas não tem calorias. Tem poucas calorias. Já a gordura é densamente calórica. 1 grama de lipídio tem 9 calorias. 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. 1 grama de gordura é mais que o dobro calórico que o carboidrato. Se você for ver os esquimós, qual que é a carne que eles consomem? Foca, muito gorduroso. Então eles consomem gordura assim de foca. Por quê? Porque precisa de caloria para se manter aquecido, certo? Porque o corpo gasta. Ah, por isso que no inverno me dá mais fome. Por isso. 4. FUVEST. FUVEST é a USP, né? Um animal de corpo cilíndrico e alongado. Até aí. Pode ser uma minhoca. Pode ser um nematóide. Dotado de cavidade celômica. Não pode ser um nematóide, mas pode ser um anelídeo. Apresenta fendas branquiais. Então é um cordado. Na faringe durante sua fase embrionária. Esse animal pode ser... uma cobra é um cordado, é um vertebrado. Então, é esse aí, é a cobra. Um poliqueto? Não. Não, porque o poliqueto não tem fendas faríngeas. Uma lombriga? Não, porque o nematóide também não tem fendas faríngeas. Poliqueto é um anelídeo, viu? Uma minhoca, outro anelídeo? Não. Uma tênia? Menos ainda, porque no começo já falou um animal de corpo cilíndrico. A tênia é um plateuminto, é um verme chato. 5. Unifesp. A presença de ovos com envoltório rígido é mencionada como uma das... Unifesp é a Universidade Federal de São Paulo. Tem vários cursos, mas o maior destaque é a medicina, né? A presença de ovos com envoltório rígido é mencionada como uma das principais características que propiciam a conquista do ambiente terrestre aos vertebrados. Isso. Contudo, essa característica só resultou em sucesso adaptativo porque veio acompanhada de outras novidades evolutivas para o grupo no qual surgiu. Tal novidade foi fecundação interna. Porque nos peixes, nos anfíbios, a fecundação é externa. Então vai lá um macho, né? Eles têm uma cópula, eles têm uma corte, um ato sexual, uma estimulação. E aí a fêmea libera os gametas e o macho também libera os gametas. E aí a fecundação ocorre no ambiente aquático. Por quê? Porque tá lá, é água, né?
O ambiente aquático não tem muita ação da gravidade, tem um meio em que eles podem se deslocar. Então ocorre no ambiente, tranquilamente. Agora, no ambiente terrestre é diferente, né? Não tem como isso acontecer. Não tem como a fêmea liberar os óvulos no ambiente terrestre, na areia, e aí sabe, não vai funcionar. Você precisa ter um meio aquoso. Então, surgiu a fecundação interna, né? Então, o macho introduz um petasma, um órgão copulador, que nos mamíferos é o pênis, na fêmea, e ejacula. E aí o sêmen, ele contém, né, uma parte líquida e os espermatozoides. Então a parte líquida ela vai oferecer um meio em que eles vão nadar e também tem nutrientes para que no caso do humano, frutose, para que aí os espermatozoides usem essa frutose lá nas suas mitocôndrias, que está na bainha, né? Você tem a cabeça do espermatozoide, a bainha cheia de mitocôndrias e o flagelo. Então ele vai usar essa frutose, gerar energia nas mitocôndrias e fazer o corpúsculo basal, que é uma pecinha que é tipo a base do flagelo. E aí ele vai, né? Ele vai assim, na verdade. Vai empurrando a cabeça e ela vai fazendo assim. Parece, né, que ele fica assim, o flagelo vai assim, ele vai retinho. Não, ele vai se jogando. Tipo um nado borboleta. Tá bom? Então é isso. Vamos ver as outras? Total impermeabilidade da casca? Não. A casca do ovo calcário não é impermeável. Ela é porosa, porque ela precisa permitir as trocas gasosas, pelo menos. B. Cuidado com a prole. Olha só, pessoal, que legal. Cuidado parental. Isso é importante na evolução dos animais. Só que isso já surgiu muito antes. Então você tem espécies mais simples que têm... mais basais, né, que têm cuidado parental. Você pode ver, tem o cavalo marinho, em que o pai pega os filhotes, guarda no abdômen, até que eles estejam plenamente desenvolvidos. Você tem anfíbios também que fazem cuidado parental, ficam alimentando lá. Tem uma rã que ela tem um filhote só. E ela fica indo, não sei se é semanalmente, ela deixa o filhotinho lá na bromélia, no laguinho que fica dentro da bromélia, e vai lá frequentemente e produz um óvulo não fecundado, então um ovo, e o filhote come aquilo. Olha que loucura. É cuidado parental. Tem jacaré que guarda os filhotinhos na boca. Mas por que isso é importante? Porque você tem uma fase maior de infância. Cada vez maior. Por exemplo, no humano, são 7 anos de infância. É 7 anos de cuidado parental. Por isso que vocês têm que valorizar também o pai. Ah, mas a mãe educa também. Tá, mas eu já falei da mãe, né? Então tem que valorizar os pais, né? Porque imagina, o cara fica lá cuidando. Os dois ficam lá cuidando de você um tempão, né? Aí depois vira adolescente, vem, não, por que você é assim? Por que você tá errado? Ingênuos. Imagina, é que vocês não... só pra você ter uma ideia, o pai, ele conhece mais você que você, o pai e a mãe, eu tô dizendo, viu, pessoal? Conhece mais você que você, por quê? Porque nos 4 primeiros anos de idade, são poucas pessoas que têm memória dessa fase. Não é uma fase de consolidação de memória. Então, os 4 primeiros anos de idade, seu pai e sua mãe vão falar, você lembra que você fazia essa gracinha? Você, não, nem lembro. Tá vendo? Que interessante isso, né? Letra D, o controle interno da temperatura. Não, isso daí já surgiu antes também, a gente já falou, né? Que por exemplo, as aves, não necessariamente isso tem a ver com a conquista do ambiente terrestre. Eliminação das excretas pela casca. Não, na verdade, as excretas, elas ficam armazenadas no alantoide. Porque quem tem ovo com casca calcária são amniotas, aves e répteis.
E eles já apresentam outro anexo embrionário, que é o alantoide, que armazena essas excretas. Então essas excretas ficam lá no alantoide. Elas não são excretadas, elas ficam armazenadas até o embrião sair fora. O embrião virar um filhotinho e eclodir.